Continuando o nosso estudo do amplificador emissor comum, nós vamos agora analisar o amplificador emissor comum com degeneração no emissor, que é aquela topologia que a gente viu lá na polarização, que tem bastante benefícios em termos de trazer uma corrente coletor independente do beta do transistor. Então vamos revisar o que a gente viu até agora de amplificadores, que foi a topologia emissor comum, o circuito núcleo, que é esse circuito aqui, que é o circuito mais simples, que é só uma resistência de coletor e o transistor, né? Lembrando que aqui, obviamente, essa tensão Vin que eu estou colocando aqui, tá? Subentende-se que a gente está colocando uma tensão que eu quero amplificar, que seria uma tensão muito pequena, mais uma tensão de polarização para estabelecer um VBE maior que zero, maior que meio, né, para que o transistor não esteja em corte. Tá? Então, na prática, né, só para a gente deixar bem claro aqui, né, é como se eu tivesse aqui esse meu Vin, ele na realidade, o circuito equivalente dele, deixa eu arrumar aqui, o circuito equivalente desse Vin é algo desse tipo aqui, né? Uma fonte alternada e uma tensão contínua, tá? Isso aqui seria o meu Vin que a gente está abstraindo, é só chamando de Vin, né? Então aqui teria uma tensão que muda no tempo da ordem de milivolts, muito baixinha, e aqui eu tenho uma tensão que vai estar lá entre 0,6 e 0,8 volts, que é para polarizar a junção base-emissor diretamente, certo? Então, só lembrando isso. E aí, quando a gente faz a transposição aqui desse circuito para pequenos sinais, só fica essa tensão aqui que a gente chama de Vin minúscula, né? Que é a variação, as pequenas variações, né? E aí, o que a gente observa, né? Que para pequenos sinais, o meu transistor aqui para a entrada, né? Eu tenho a própria resistência Rπ do modelo, né? Funcionando como resistência de entrada, né? A gente viu também que olhando da saída, o que a gente enxerga é a resistência do coletor, tá? Ou quando a gente considera o efeito Early, a resistência do coletor em paralelo com a resistência do efeito Early do modelo do transistor. Tá? E o ganho ele é dado pela relação da resistência de coletor divididos por 1 sobre Gm, no inverso da transcondutância, tá? Ou RC paralelo com RO, tá? Quando a gente considera um efeito early, né? E a gente viu que o ganho ele é negativo, ou seja, se eu coloco uma variação aqui, se a minha tensão vem, ela sobe, né? Para, sei lá, de 0 até 1 milivolt, tá? O que você vai observar na saída é que aqui a saída vai sair de 0 e vai cair para tantos milivolts, aí, por exemplo, menos 11 milivolts, né? Se o ganho for 11, tá? Então, sempre, o negativo aqui quer dizer que variações positivas na entrada implicam variações negativas na saída, ok? Então, isso foi o que a gente viu no circuito núcleo. Agora a gente vai ver como que funciona, como é que muda a resistência de entrada, o ganho, a resistência de saída, quando a gente tem uma resistência ligada aqui no emissor, que é o circuito de degeneração no emissor. Então vamos analisar aqui o circuito com degeneração do emissor de maneira a obter o ganho dele, né, de pequenos sinais. Então a diferença que a gente tem aqui é que a gente agora tem a resistência no emissor, tá? Novamente aqui a gente não está colocando o R1 e o R2, aqui a gente está colocando uma tensão Vin, tá? Que ela subentende-se que ela tem uma tensão, uma bateria, uma tensão contínua mais a tensão de pequenos sinais em série, tá? Para polarizar adequadamente o Q1 no modo ativo. Ok? Então, fazendo o pequenos sinais, né? Primeiro a gente colocando pequenos sinais do transistor, e aqui a gente vai usar o pequenos sinais do transistor sem a efeito early, mais tarde vocês vão entender o porquê, tá? Então a gente vai começar colocando aqui a tensão de entrada, ou seja, o Vin agora passa a ser o Vin minúsculo, que é somente a variação, né? Que eu estou colocando na entrada. Lembra que pela superposição eu só quero saber a resposta do circuito devido à variação, tá? No emissor eu tenho a resistência de emissor e no coletor
eu vou ter o resistor de coletor aqui ligado para referência, porque o VCC é nulo, né? E a saída é tomada no coletor com um Vout minúsculo aqui, certo? Então esse é o circuito de pequenos sinais que a gente precisa analisar para obter o ganho desse circuito, né? Então como que a gente acha o ganho desse circuito? Utiliza, né, parte da equação fundamental aí do ganho, que o ganho que diz o seguinte: o ganho de tensão é a tensão de saída divididos pela tensão de entrada. E aí a gente pode observar o seguinte, né? A tensão de saída, ela é dada aqui pela própria corrente GMVP, ó. GMVP circula aqui na resistência RC, então ela circula, né, daqui para cá, né, ou seja, no sentido anti-horário. Então onde ela entra gera um mais, onde ela sai é menos. Então a minha tensão de saída vai ser menos GMVP RC, né? Então vamos marcar aqui menos GMVP RC, né, que a gente já tinha observado em outras análises, né? E aí qual é a minha tensão de entrada? Como é que eu equaciono minha tensão de entrada? Olho para a malha da entrada que tem Vin, né? E aqui eu observo o seguinte, ó, a tensão Vin é a soma de Vp mais a tensão no resistor RE, VRE, tá? Então vou escrever aqui, ó, que a minha tensão de entrada é a soma de Vp com a tensão no resistor de emissor. Mas a tensão no resistor de emissor, eu posso escrever ela aqui em função das correntes que estão aí circulando nela, né? Então aqui eu observo, ó, que aqui eu tenho uma corrente, tá? Que é Vp por Rp. E aqui eu tenho a própria GMVP, né? Então essas duas se somam para formar a corrente que passa no RE. Então aqui a tensão no RE, ela nada mais é que Vp por Rp mais GMVP, tudo isso multiplicado pela resistência do emissor, certo? Então aqui eu posso escrever o seguinte, ó, tensão V1. Aí como aqui eu vou ter Vp, ó, Vp e Vp, eu posso colocar Vp em evidência. Então isso aqui vem é Vp que multiplica 1 mais 1 sobre Rp, que agora eu já tirei o Vp, né? Mais Gm, tá? Isso aqui é multiplicado por Re, ok? E aqui tem a primeira simplificação que a gente vai fazer aqui, né? Pelo seguinte, esse 1 sobre Rp, se a gente lembrar lá da fórmula do Rp do modelo, a gente vai ver que Rp ele é beta divididos por Gm. Então, o inverso de Rp, ele é Gm sobre beta, certo? O que é Gm sobre beta? Se eu substituir aqui, ó, Gm sobre beta, tá? Mais Gm, tá? O que vai me resultar dessa soma? Eu tenho que lembrar o seguinte, ó, o beta do transistor, ele em geral é maior que 100. Então, quando eu fizer ali, ó, Gm sobre beta, isso aqui vai ser 1 sobre 100 Gm mais Gm. Então, isso aqui vai ser 1,01 Gm. Tá? Pelo menos vai ser isso. Se o beta for maior que 100, se for 200, 300, vai ficando 1,005, vai ficando ainda cada vez mais próximo de Gm. Então, essa soma aqui, tá? Eu posso dizer que isso aqui é a mesma coisa que Gm, ou é muito próximo da transcondutância. Tá? Então, eu faço essa simplificação. E aí, posso colocar agora, tá? Essa equação de Vin, eu posso colocar agora aqui no meu ganho. Tá? Que ela já está simplificada e simples o suficiente. Então, aqui eu vou ter que a tensão Vin vai ser Vp, abre colchetes aqui, 1 mais Gm, que multiplica Re. Ok? E aí eu posso perceber o seguinte, que a tensão Vp eu posso anular porque aparece no numerador e no denominador.
tá? E eu vou também aqui, para fins aqui de deixar a equação num formato que a gente mais utiliza, vou dividir por GM, tá? Em ambos os numeradores, no numerador e no denominador, tá? E aí eu vou ter como ganho, vai aparecer só RC, porque some o GM, tá? Aqui, ó, vai ter 1 sobre GM, e aqui só vai ter o RE. Então, essa é a equação final aqui da nossa topologia de emissor comum com degeneração do emissor. E aqui, né, dá para a gente notar o porquê que ele é chamado de degeneração do emissor, porque se você comparar aqui com o circuito núcleo, no circuito núcleo o ganho era RC divididos por 1 sobre GM, menos RC, né? Então, o que aconteceu aqui quando você acrescentou o RE é que acrescentou-se um termo no denominador, tá? E esse termo no denominador vai reduzir o ganho. O RE vai, né, vai ter um ganho menor do que quando ele era um circuito núcleo, por exemplo, tá? Então, por isso que a gente chama de topologia de degeneração do emissor, tá? Porque você degenera o ganho do teu circuito com a inclusão do RE. Obviamente que o RE ele é fundamental para a polarização, mas para o ganho ele não é tão interessante aqui como mostra essa equação, ok? Então, essa aqui veja que se você fizer o RE igual a zero, equivale a você curto-circuitar aqui, e aí ele volta para a fórmula do circuito núcleo, porque quando você curto-circuita aqui, você tem o circuito núcleo, ok? Então, a fórmula faz todo sentido com o que a gente já analisou anteriormente. Então, essa é a análise do ganho que a gente tem para o circuito com degeneração no emissor. Então, como que eu posso resolver agora um circuito desse aqui, que eu tenho uma degeneração de emissor, tá? E tem um outro transistor aqui ligado nele. Agora que eu fiz de análise lá, será que vai servir para alguma coisa? Porque eu tenho dois transistores, né? Como é que eu faço para resolver, para achar o ganho desse circuito, né? Então, o primeiro passo, a primeira coisa é identificar, né, qual que é o transistor que está atuando como amplificador. Como que eu identifico isso? Olhando aonde VIN é colocado e aonde a saída é tomada. Opa, VIN é colocado na base de Q1 e Vout é tomado no coletor de Q1. Então quer dizer que Q1 é o nosso transistor amplificador. Tá? Então depois que eu fiz isso, eu identifiquei que Q1 é o meu elemento ativo, que está no modo ativo. Então Q2 aqui ele vai funcionar como se fosse uma resistência, tá? Como uma carga para o Q1. Tá? Então, aí o que eu preciso fazer agora? É pensar que em pequenos sinais esse transistor ele apresenta uma resistência, ele vai drenar, né, corrente, né? Então aí eu tenho que observar o seguinte, ó, esse circuito ele tem aqui o emissor aterrado, né? E o coletor, ele para pequenos sinais está ligado vai estar aterrado também, que vai estar ligado no VCC. Então, se eu lembrar do circuito núcleo, tá? Ele é muito similar ao circuito núcleo, só que ele não tem RC, tá? Mas não importa porque para nós aqui o circuito núcleo a gente viu que se eu observo aqui da base, o que eu enxergo de resistência é a resistência RP1, não importa se eu tiver ou não resistência no coletor, tá? Se a resistência do coletor for zero ou não, tá? Então, o que eu vou enxergar aqui, tá? Em termos de a corrente, né? O que a corrente vai enxergar é que o circuito do Q2 ele funciona com uma resistência de valor igual a RP2, que é o beta do transistor 2 divididos pela transcondutância desse transistor 2, ok? Então, sabendo disso, eu posso fazer um circuito equivalente agora, né? Então, esse meu circuito aqui para pequenos sinais, tá? Eu vou desenhar sem fazer o pequenos sinais do Q1, tá? Então, o meu Q1 aqui, ó, ele tem esses pequenos sinais. Aqui eu tenho RC no coletor do Q1, tá? Aqui é a minha tensão de saída, Vout, certo? E aqui na base, né, eu tenho a tensão de entrada, VIN. E no emissor, o que eu vou enxergar aqui? Ó, a resistência RE
E em paralelo com ela, a resistência Rp do transistor 2, que é Rp2. Ok? Então vejam que eu agora facilitei já bastante, né, meu circuito. Mas aqui eu posso facilitar um pouco mais ainda, né? Se eu fizer ainda, ou se eu resolver esse paralelo, eu vou ter esse circuito aqui equivalente, ó, que é RE paralelo com RP2. E aqui eu tenho o RC, Vout, e aqui é o Vin. Esse circuito aqui, ó, se a gente olhar, ele é o mesmo circuito que a gente analisou o ganho. A única diferença é que a gente analisou o ganho considerando uma resistência RE. E aqui o novo valor da resistência do emissor é RE para ela com RP2. Então, se eu achei que o ganho desse circuito aqui ele é menos RC, com degeneração no emissor, né? Divididos por 1 sobre GM mais RE, tá? Para este novo circuito aqui, ó, o que vai acontecer? A única coisa que mudou é que agora eu tenho aqui uma resistência, tá, de emissor que tem esse valor aqui numérico, que é o paralelo do RE dividido por RP2. Tá? Então basta que eu substitua aqui, ó, o RE por RE paralelo com RP2. Então aqui vai ser RE paralelo com RP2. Opa, aqui é RC, né? Cometi um erro aqui, ó. Aqui é RC, tá? E aqui vai ser 1 sobre GM do transistor 1, tá? Então aqui é importante a gente referenciar, tá? Então veja que usando o resultado que eu obtive, que isso aqui é o ganho, tá? Isso aqui é o circuito equivalente do emissor comum com degeneração no emissor, certo? Só não fiz o circuito aqui do transistor, né? O pequenos sinais do transistor, tá? Mas é o mesmo circuito equivalente que a gente obteve, que a gente analisou agora há pouco para achar o ganho. Então, eu simplesmente, por inspeção aqui, eu vejo que a nova resistência de RE é RE para com RP2. Então, eu tenho esse novo ganho, acho, né, pela análise de um circuito mais simples, tá, eu consigo analisar um circuito desse bem mais complicado e encontrar rapidamente qual que é o ganho de tensão. Tá? Essa é a grande vantagem desse método de análise que o livro do Hasav propõe, tá? Que você vai analisando circuitos representativos para achar o ganho e aí outros transistores, outros circuitos que você vai pendurando aqui, eles são considerados como resistências e aí você usa as próprias resistências de entradas e saídas para simplificar esses circuitos e assim descobrir qual que vai ser o ganho e outros parâmetros mais. E nesse exemplo agora que eu peguei e troquei aqui, ó, o Q2 agora está ligado no coletor, não é mais no emissor do transistor, né? Como que vai ficar? Veja, novamente aqui, ó, esse circuito aqui é o circuito núcleo, tá? E a resistência que você enxerga olhando para a base emissor é o RP2, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer os pequenos sinais desse circuito, né? Não vou fazer o do transistor, né? Não é necessário. E aí o que vai acontecer aqui, ó, que eu vou ter aqui no coletor, eu tenho o RC, só que agora eu tenho o RP2 aqui também que vai aparecer em paralelo com o RC, ó. E aí depois dele eu tenho a tensão de saída, ok? E aqui o meu RE. Então vejam que esse circuito é o mesmo circuito de degeneração do emissor, só que agora eu tenho, né, como resistência de coletor RC paralelo com RP2. Então a resistência equivalente que eu tenho no coletor é o paralelo de RC com RP2 desse transistor Q2. Ok? Então, para fazer o ganho aqui, ó, pego o ganho do degeneração de emissor, que é RC 1 sobre GM mais RE. E eu faço o seguinte, o meu novo RC é isso aqui. Então, o ganho meu vai ser menos RC paralelo com RP2
divididos por 1 sobre o GM é do transistor 1, que é o que está amplificando, RE. Então tem que, né, não pode deixar de referenciar que o GM é do transistor 1, o RP é do transistor 2. Então veja que rapidamente eu consigo achar qual que é o valor do ganho para esse circuito aqui, que é uma outra variação, tá, do exemplo 1. A gente analisou o ganho de tensão da configuração de geração do emissor, mas falta a gente analisar como é que fica a resistência de entrada desse circuito. Então, pegando aqui novamente o circuito, né, e fazendo o equivalente de pequenos sinais, eu vou ter o seguinte, né? Esse circuito aqui, novamente estou desconsiderando a resistência do efeito Early, tá? E a ideia é o seguinte, se eu quero aplicar para encontrar a resistência de entrada, eu quero saber qual que é a resistência que a fonte VIN enxerga, né? Então eu vou aplicar aqui na entrada uma fonte VX, tá? E vou observar qual que é a corrente IX resultante, né, dessa aplicação dessa fonte VX. Então a razão entre VX e IX é que me dá a minha resistência de entrada do meu circuito, né? Então aí eu preciso, para achar a resistência de entrada, eu preciso achar uma expressão para Vx e outra expressão para Ix, né? Para Vx, a gente pode enxergar aqui como a tensão Vπ, né, mais a tensão VRE. Tá? Mas agora tem algumas coisas que antes da gente chegar nisso, eu queria observar o seguinte: o que é a corrente X? A corrente X nada mais é que essa corrente que entra aqui, ó, que ela é Vp por Rp, mas eu também posso escrever como sendo Ib, tá? Assim como GMVp, eu posso escrever como sendo Ic, né? E assim como a corrente que sai aqui, eu posso escrever como sendo IE, sempre com um índice minúsculo, que é a variação que eu tenho, tá? Na IB, na IC e na IE. Então, IX, na verdade, é a mesma coisa que IB. Ok? Então, falta eu encontrar a tensão Vx. Aí eu posso observar o seguinte aqui, ó. A tensão Vx, ela é a soma da tensão Vp mais a tensão que eu tenho aqui na resistência RE. Mas o que é Vp? Não é a corrente IB vezes RP? E o que é a RE? VRE, ou melhor dizendo, é a corrente IE vezes a resistência RE. Ok? Então, Vx são essas duas aqui. Tem essa expressão aqui, ou melhor dizendo, né? IBRP mais IERE. Aí eu tenho que me recordar do seguinte: existe uma relação, né, que eu consigo substituir aqui RE por IB, né? Que ela diz o seguinte: IE é igual a beta mais 1 IB, tá? Isso vem daqui, se você abrir essa fórmula, você vai ver que multiplicar IB por beta, IB por 1, você vai ter isso aqui, beta IB mais IB, beta IB é IC, né? IC mais IB, né? Então, IE é igual a IC mais IB. Então, só para mostrar que essa fórmula vem daqui, né? De IE igual a IC mais IB, tá? Então, IE é beta mais 1 vezes IB. Então, eu posso escrever aqui, ó, tudo em função de IB, ó. Então, eu vou ter IB RP mais beta mais 1 IB RE. Ok? Então, achei a minha tensão Vx, agora basta substituir aqui na resistência, ó. Então eu vou ter aqui que Rx é igual a Vx por Ix e Ix é IBRP mais
beta mais 1 IB RE. Então aqui posso observar que eu consigo anular aqui IB, né? E aí eu vou chegar à conclusão que a minha resistência de entrada ela é igual a resistência Rπ mais beta mais uma vezes RE. Então o que a gente percebe aqui, ó? Que com a inclusão do RE, tá? Eu faço com que a resistência de entrada, que no circuito núcleo era Rp, ela passa a ser Rp mais beta mais 1 RE. Tá? E além disso, ela não é só a simples inclusão de RE, é a inclusão de RE vezes beta. E o beta, como sendo um valor acima de 100, isso vai fazer com que o Rin seja uma resistência mais elevada. Então, a característica dessa configuração em relação ao núcleo vai ser uma resistência de entrada mais elevada, apesar do ganho, né, ter sido reduzido, né, ele vai ser reduzido pela presença do RE em relação ao circuito núcleo, a resistência de entrada ela vai sofrer um ganho, vai sofrer um aumento em relação ao circuito núcleo, tá, de beta mais uma vezes RE, o que muitas vezes pode ser bastante interessante para algumas aplicações. Então, como que a gente encontra a resistência de saída nessa configuração? Tá? Vou colocar aqui o circuito equivalente do transistor, a tensão de entrada na base, o resistor RE no emissor e a resistência de coletor no coletor. Né? E aqui uma coisa, antes da gente continuar aplicando o método da resistência de saída para obter, é interessante a gente observar o seguinte aqui, ó, a tensão Vin, tá? Aqui nessa malha, ela é que alimenta todos os elementos. Então, Vin, ela é a tensão Vπ mais a tensão VRE, como a gente já mostrou em outras análises anteriores. Tá? E a tensão VRE eu posso escrever como sendo GmVπ mais aqui a corrente Vp sobre Rp. Né? Então, eu posso escrever aqui Vin como sendo Vp mais Vp por Rp mais Gm Vp vezes Re, certo? Colocando o Vp em evidência, a gente vai ver que a tensão de entrada é Vp 1 mais 1 sobre Rp mais Gm que multiplica Re, certo? Então isso aqui a gente já tinha chegado nessa equação aqui, tá? Por que eu estou querendo mostrar essa equação? Pelo seguinte, quando a gente for aplicar o método da resistência de saída, eu vou fazer Vin igual a zero e vou aplicar uma fonte Vx na saída, tá? E quando eu faço Vin igual a zero, tá? O que vai acontecer aqui, ó? Essa tensão aqui, que eu acabei de obter a expressão, ela vai ser nula. Vin é zero, tá? Isso quer dizer que a tensão Vp ela vai ser nula, né? Porque eu vou passar todo esse termo que está aqui dividindo zero, Vp vai acabar sendo zero. Ok? Então essa é a principal conclusão que a gente tira aqui, ó, quando eu aplico o método da resistência de saída. E se Vp é zero, o valor da fonte de corrente GmVp também é zero. 0 amperes. E o que é uma fonte de corrente com 0 amperes? É a mesma coisa que um circuito em aberto. Tá? Então agora a gente consegue fazer a nossa análise da nossa resistência de saída, porque se a fonte é um circuito em aberto, se ela não existe aqui, ó, o que vai acontecer? Qual vai ser o que a Vx vai enxergar de circuito? Vx vai enxergar isso aqui, né? A resistência RC. Aqui, ó, para ela vai estar aberto a fonte de corrente. A resistência do emissor, tá? E aqui a resistência RP, quer dizer,
Não preciso continuar aqui desenhando, tá? Mas a tensão Vx, ela vai enxergar esse circuito equivalente. Ó. Ou seja, a corrente X, ela só vai passar pela resistência RC. Então, fica claro que todo o restante aqui, ó, eu não preciso considerar, ou seja, o que a fonte vai enxergar vai ser a própria resistência do coletor. Então, a resistência de saída, nesse caso aqui, é a resistência que você colocou no coletor do transistor, é o próprio RC. Ok? Então, isso só sai quando a gente observa, né, que a tensão Vin é dada aí, né, por Vπ, né? Então, não tem como, se você faz Vin igual a zero, Vπ obrigatoriamente vai ser nulo. E se Vp é nulo, a fonte de corrente também é nula. Então não tem como ter corrente circulando, por isso o Ix só vai passar por RC. Então RC que vai controlar a corrente X, ou seja, RC é a resistência de saída do circuito. Então, só para fechar, resumindo, é o que a gente encontrou analisando o circuito do emissor comum com degeneração. Então a gente viu que quando eu passo ele para pequenos sinais, né, a gente tem aí de resistência de entrada Rp1 mais beta mais 1 Re, ou seja, uma resistência de entrada mais alta que o circuito núcleo. Tá? Quando a gente olha para a saída, a gente enxerga a resistência do coletor como resistência de saída. E o ganho dele é menos Rc divididos por 1 sobre Gm mais Re, ou seja, o Re aqui ele passa a funcionar como degenerando, né, o ganho, vamos dizer assim, diminuindo um pouco o ganho. Então a presença do Re faz com que o ganho seja reduzido em certa parte aí, né, em relação ao circuito núcleo. Então vamos aplicar aí o que a gente viu sobre degeneração de emissor num circuito de exemplo, né? Nesse caso, eu tenho uma degeneração de emissor sendo polarizada por uma fonte de corrente, tá? E essa fonte, para eliminar o efeito dessa fonte de corrente em pequenos sinais, é colocado um capacitor C1, e esse capacitor C1 ele tem um valor muito alto, tá? O que isso quer dizer, tá? Isso quer dizer que a reatância dele, XC1, ela é 1 sobre 2π F vezes o valor da capacitância C1. Tá? Se o C1 é um valor muito elevado, tá? Isso quer dizer que quando a frequência aqui do sinal, da variação, né, se eu tiver uma frequência maior que zero, tá? Eu vou ter aqui um XC1, muito provavelmente vai ter um XC1 próximo de zero, tá? Porque o denominador vai ter um valor muito alto, tá? Então, é isso que significa você ter um valor C1 muito elevado, tá? Para que qualquer sinal que varie no tempo, qualquer tensão que varie no tempo, tá? Ou seja, que tem uma frequência maior que zero, esse capacitor ele vai funcionar como se fosse uma resistência praticamente nula, tá? Ou com uma resistência muito, muito baixa. Tá? O que isso significa para nós em termos de pequenos sinais? Tá? Significa que se eu estou falando de pequenos sinais, eu estou falando de sinais que estão variando no tempo, tá? Então isso quer dizer que a frequência deles é maior que zero. Isso quer dizer que para pequenos sinais essa capacitância vai ser nula. E se ela é nula, é como se ela fosse um curto. Então ela curto-circuita essa fonte de corrente. Então em pequenos sinais, eu vou só desenhar o circuito sem fazer o equivalente do transistor, tá? Ele vai ter aqui esse circuito equivalente, aqui vai ser o RE, tá? Aqui aonde seria a minha fonte de corrente vai ser um curto por causa do capacitor, tá? Então isso aqui seria o curto ocasionado pelo capacitor, né? E aqui daí eu tenho a resistência de coletor, tá? Então veja que olhando a uma primeira vista parece um circuito complicado de se analisar, né? Mas quando a gente observa aqui que o capacitor vai funcionar como um curto para pequenos sinais, por ele ter um valor muito elevado,
veja que o circuito que a gente chegou aqui é o circuito, tá, de geração de emissor, quando a gente não transforma o transistor aqui para pequenos sinais, né? Então é o circuito que a gente tem aqui, que a gente já analisou, né, que a gente viu que a resistência de entrada tem essa equação, o ganho tem essa equação, e a resistência de saída tem o valor da resistência de coletor. Então, para achar o ganho agora ficou fácil aqui, ó. O ganho, na verdade, desse circuito é o ganho, tá, que a gente já tinha analisado antes, né? Menos RC 1 sobre GM mais a resistência de emissor. Então, é um circuito que fica simples quando você consegue observar ou concluir principalmente sobre essa curto, né, do capacitor, né? Veja que em geral o capacitor, tá, vamos dizer assim, em grande parte dos casos, ele vira um curto circuito para pequenos sinais, tá? Então essa equivalência que a gente fez agora ocorre muito. Vocês vão ver que vai ocorrer bastante aí na análise dos nossos circuitos. Agora a gente vai analisar como a gente pode transpor a resistência do emissor para a base, que vai ser algo bastante importante para a gente utilizar, né, essa técnica para analisar circuitos, né? Isso vai nos poupar muito tempo de trabalho, tá? Então, fazendo o circuito equivalente aqui do degeneração de emissor, né, que a gente já está acostumado, aqui eu tenho o equivalente do transistor, tá? Vou colocar aqui a tensão vai virar uma tensão somente a variação, né? Aqui no emissor eu tenho o resistor RE e na saída o resistor de coletor, tá, ligado a Vout. E o que eu preciso agora fazer aqui para entender essa questão da transposição, tá? Então eu preciso entender o seguinte: a primeira coisa é que no resistor do emissor, tá, a corrente que passa nele é a corrente IE, que a gente já viu que IE também pode ser relacionada a IB como sendo beta mais uma vezes IB, tá? E IB é essa corrente que está aqui, ó. É essa corrente que entra na base do meu transistor. Então veja que IB está relacionado a IE, né? Ou seja, IE é a corrente IB, só que vezes beta mais uma vezes, né? Então eu posso enxergar da seguinte maneira aqui, ó. Essa queda de tensão que eu tenho aqui, por exemplo, no resistor RE, tá? VRE, eu posso dizer que a tensão VRE ela é igual à resistência RE vezes IE. Mas eu também posso escrever que ela é RE vezes beta mais 1 IB. Só que imagine agora que eu chame esse RE vezes beta mais 1, eu chame aqui, por exemplo, de A, tá? Então, se eu não soubesse de nada disso, eu dizer que a tensão aqui, VRE, é igual a A vezes IB. E sem saber aqui de onde eu tirei essa tensão VRE, eu vou dizer assim, isso aqui esse A aqui é uma certa resistência, tá? Que está sendo percorrida pela corrente IB. Então, eu posso dizer assim que essa tensão VRE eu poderia estar dizendo que é uma tensão que está aqui, numa resistência que está aqui, ó. Porque aqui passa a corrente B. Então, se eu colocar uma resistência de valor A aqui, ó, entre Vin e a base, tá? Ela vai me gerar a mesma tensão VRE. E ela não vai violar Kirchhoff, porque ó, se você aplicar Kirchhoff aqui, ó, eu vou ver que Vin tem que ser igual à tensão Vπ mais a tensão VRE, certo? Então, se eu colocar uma resistência de valor A aqui, ó, ela vai ter o valor VRE de tensão. Então, Vin vai continuar sendo
VRE mais VP, né? Desde que na hora que eu passe o A aqui para cá, eu cancele essa resistência RE, tá? Eu anule ela, faça igual a zero, tá? Então veja o que a gente está mostrando aqui. Eu estou mostrando que se eu pegar essa resistência que está no emissor, essa aqui, tá? Tirar ela aqui, ou seja, fazer o emissor conectado à referência e passar ela para cá, só que com um valor de beta mais uma vezes maior, tá? Eu tenho, em termos de circuito, não vai mudar nada, porque para Kirchhoff, a somatória das tensões aqui vai continuar sendo nula, ou seja, a tensão Vin vai ser a tensão VRE, tá? Mais a tensão VP. Então é equivalente eu fazer essa transposição, tá? Ou seja, a gente fala que a gente passa aqui a resistência RE para a base quando a gente multiplica o valor dela por beta mais 1, tá? Isso, para alguns casos, vai facilitar muito, né? Então, o que vai acontecer aqui, só para finalizar, né? Aqui, né? Então, quando a gente faz essa transposição, aqui o meu circuito ele fica dessa maneira aqui, ó. Aqui eu vou ter beta mais 1 RE, vai ser o meu resistor de base, tá? E aqui vai estar no meu transistor, não vou fazer o equivalente de pequenos sinais, e aqui vai estar, tá, aterrado, tá? Aqui vai ser a tensão Vin, ok? Então esse circuito aqui, ó, que eu tenho aqui, que eu estou desenhando aqui em azul, ele é equivalente a esse circuito que está aqui, que tem uma resistência no emissor, tá? Então tanto faz eu ter esse circuito ou ter o circuito aqui, vou colocar aqui, né, com Vin, transistor, e aqui no emissor eu tenho um RE. São circuitos equivalentes em termos de pequenos sinais, ok? Então os dois circuitos são iguais, tá? Então isso é a transposição do RE para a base, tá? E inclusive, como essa relação de IE igual a beta mais 1 e B, ela também é válida para grandes sinais, eu também posso fazer essa transposição para grandes sinais. Ou seja, se eu estou analisando a polarização aqui desse transistor, tá? Do Q1, aqui eu posso também passar o RE para a base desde que eu multiplique ele por beta mais 1, tá? Então eu posso também fazer análise de polarização, eu posso, desculpe, usar a transposição para fazer análise de polarização, tá? E outra coisa interessante, né? Se eu tiver uma resistência na base, se eu tiver um circuito assim, tá? Em que eu tenho uma resistência na base aqui do meu transistor, eu posso também transpor ela para o emissor, passar ela para o emissor, desde que eu faça o caminho inverso. Se eu para subir eu tenho que multiplicar, para descer eu tenho que dividir por beta mais 1, certo? E aí eu vou ter um circuito aqui, ó, que ele vai ser dessa forma aqui, ó. RB divididos por beta mais 1 e RC. Então são circuitos iguais, eles funcionam da mesma maneira. Então pode ser que para termos algumas técnicas de análise, vale a pena a gente fazer essa transposição, tá? Para que fique mais fácil a análise. Então tem que lembrar sempre que quando você sobe a resistência, você multiplica por beta mais 1 para a base. E quando você desce ela da base para o emissor, você divide por beta mais 1. Tá? Essa é a regra e isso auxilia muito, se você guardar bem ela, auxilia muito na hora de você analisar circuitos, tá, com transistores, aí, principalmente amplificadores bipolares. Então, como que a gente faz para resolver esse circuito aqui, ó? Que eu observo que ele tem resistência de base, tem resistência no coletor, tem um R1 e um R2 aqui entre coletor e emissor, tem um capacitor e ainda tem uma fonte de corrente. Então a primeira coisa que eu tenho que notar aqui é o seguinte, né? Se eu tenho um capacitor e ele está dizendo que o capacitor tem um valor muito alto, isso quer dizer que o XC desse capacitor, tá, vai ser próximo de 0 ohms, né? Ou seja, o C1 vai ser considerado um curto.
para pequenos sinais, tá? Outra característica que a gente tem que lembrar aqui, para pequenos sinais, fontes de corrente contínuas, que é o caso do I, tá? Elas são consideradas um circuito aberto, certo? E a fonte VCC aqui, ela é um curto, como a gente já está acostumado, né? Então, passando isso aqui para pequenos sinais, esse circuito, o que a gente vai ter de circuito equivalente aqui, né? Então, o C1 aqui vai ser um curto e aqui, ó, isso aqui vai ser um circuito aberto, né? Então, não vai ter nada aqui, ó. Então, se vai ser um circuito aberto, você consegue enxergar aqui ó, o resistor R1, desculpe, R2, ele vai estar curto-circuitado, ele vai estar ligado do emissor para a referência. Então, ele vai funcionar aqui, ó, passando para pequenos sinais, vou colocar aqui, mais aqui para baixo, tá? Eu vou ter aqui o RB, aí o transistor, e aqui ó, eu vou ter o resistência R2 ligada para a referência, tá? Devido ao capacitor. Tá? O R1 aqui também vai ficar ligado à referência. Ó. Então aqui eu vou ter um resistor R1 ó, ligado no coletor. E o resistor RC aqui também vai estar ligado na referência. Ok? Então aqui ó, veja que já simplifiquei bastante o circuito, né? Mas ainda tem algumas coisas que eu posso simplificar. Por exemplo, aqui ó, eu posso fazer o equivalente paralelo desses dois. E o RB aqui eu posso usar do que a gente aprendeu agora, né? Que a gente pode transpor o RB aqui para o emissor se a gente dividir ele por beta mais 1. Certo? Então, vou fazer essa transposição aí. Tá? E ele vai aparecer aqui em série com o R2. Ó. Então, agora o meu circuito vai ser o transistor. Aqui eu vou ter o meu... vamos colocar primeiro o nosso RB, né? Então aqui estou aqui no emissor. E aí aqui eu vou colocar o nosso RB dividido por beta mais 1. Vou colocar em preto aqui para ficar bem destacado. Então aqui eu vou ter o RB divididos por beta mais 1, tá? E depois eu vou ter aqui o meu resistor R2, ok? E aqui ó, eu vou ter uma resistência que vai ser o paralelo dessas duas, que vai ser R1 paralelo com RC. Estão vendo que esse circuito está começando a ficar parecido com o circuito do degeneração do emissor. Ó. O que falta para ele ficar parecido aqui ó, é só eu enxergar, né, que esses dois resistores estão em série, ou seja, a resistência de emissor aqui do degeneração de emissor é a soma de RB com beta mais 1 mais R2, certo? Então, se eu enxergo isso aqui, ó, eu consigo achar todos os parâmetros aqui desse circuito. Ó. É só eu enxergar que agora essa série dos dois é o meu novo RE, né? Então, eu enxergando, né, isso aqui, eu consigo achar, por exemplo, o ganho facilmente, né? Então, o meu ganho aqui, eu vou colocar em outra cor, vou colocar aqui em preto, ó. O meu ganho por aqui é menos RC. O que é o meu RC? RC agora é R1 paralelo com R2, com RC, desculpe. Então, R1 paralelo com RC. Esse é o meu novo RC, tá? 1 sobre GM mais a resistência do emissor, que é tudo isso aqui, né? Então, vai ser RB divididos por beta mais 1 mais R2. Então, esse vai ser o ganho desse circuito aqui, tá? E a resistência de entrada? Ué, clico também aqui, ó, é RP, né, do transistor, RP, mais beta mais 1, que multiplica RE. Quem que é o RE? Tudo isso aqui, certo? Então, RB
por beta mais 1 mais R2, tá? E aqui eu posso cortar, né? O beta mais 1 vai ficar RB, né? Mais R2 vezes beta mais 1, tá? Mas não vamos fazer isso aqui, não precisa, tá? E o Rout vai ser o quê? O Rout vai ser R1 paralelo com RC, que é o novo valor da resistência de coletor que eu tenho aqui nesse circuito. Então veja que só analisando, comparando aqui o que a gente analisou aqui antes, que é isso aqui, tá? Com o circuito que eu consegui reduzir, né? Eu consigo utilizar as fórmulas que eu fiz, né? Que eu deduzi anteriormente, e só substituir dentro dessas fórmulas os novos valores das resistências. Então isso facilita muito, tá? Porque se você pegar esse transistor aqui e fizer o equivalente dele de pequenos sinais e tentar fazer a análise toda sem fazer isso, tá? Para achar o ganho, resistência de entrada, como a gente fez para analisar esse circuito aqui mais simples, tá? Esse aqui, tá? Você vai ter uma dificuldade muito grande, vai demorar muito para você chegar nessas fórmulas aqui, tá? Então não é recomendável você fazer isso. Tente sempre reduzir o circuito que você está analisando para um circuito que você já conhece, no caso aqui a degeneração de emissor. E aí você simplesmente utiliza as fórmulas que você já deduziu para encontrar, né, o ganho, resistência de entrada e resistência de saída.